nosso último encontro, nós refletimos como se fôssemos os discípulos ao verem Jesus rezando, Jesus orando. Eles contemplavam como que Jesus orava. Foi sobre isso que nós meditamos. Jesus, ele já não começa ensinando a rezar, ensinando a orar, não. Ele mostra com seu exemplo o quanto que ele durante a vida toda se dirigia ao Pai. Antes de acontecimentos, antes de realizar curas e outros fatos importantes da vida pública de Jesus, a escolha dos apóstolos, por exemplo, e tantas oportunidades, os discípulos, os apóstolos viam Jesus se retirando para orar. Até que eles próprios pediram: Jesus, ensina-nos a orar. Aí sim, Jesus vai começar a ensinar-lhes paulatinamente, pedagogicamente, como se deve rezar. E é isso que nós temos que também aprender ainda hoje. E é o que nós estamos vendo, né? Na plenitude do tempo, nós vamos terminar hoje, até esse parágrafo final aí, 2619, essa fase, né, em que Cristo presente aqui na Terra nos mostra o poder da oração, a necessidade da oração contínua, perseverante, paciente, humilde. Então vamos lá, vamos continuar, porque isso é fundamental para cada um de nós, aprendermos a rezar, porque nem sempre as orações que costumamos fazer têm uma validade, porque, como nós já vimos também nas Sagradas Escrituras, às vezes nós pedimos mal, rezamos mal. Então é importante sim a gente refletir sobre isso devagar, com calma, mas a gente se formando para que nossas orações sempre surtam efeito. E de fato elas acontecem sempre assim, né? Então aí Jesus nos ensina a orar, é esse parágrafo que nós vamos ler juntos, ok? Comece aí. Jesus ensina a orar. A orar, Jesus já nos ensina a orar. O caminho teologal da nossa oração é a oração a seu Pai. No entanto, o Evangelho nos dá um ensinamento explícito de Jesus sobre a oração. Como pedagogo, ele nos toma onde estamos e progressivamente nos conduz ao Pai. Dirigindo-se às multidões que o seguem, Jesus parte daquilo que elas já conhecem da oração conforme a antiga aliança e as abre para a novidade do reino que vem. Depois, lhes revela em parábolas essa novidade. Enfim, falará abertamente do Pai e do Espírito Santo a seus discípulos, que deverão ser pedagogos da oração em sua igreja. No Sermão da Montanha, Jesus insiste na conversão do coração, a reconciliação com o irmão antes de apresentar uma oferenda no altar, o amor aos inimigos, a oração pelos perseguidores, a oração ao Pai em segredo, sem desperdiçar muitas palavras, o perdão do fundo do coração na oração, a pureza do coração, a busca do reino. Tal conversão é inteiramente orientada para o Pai, é filial. Então, nesse primeiro parágrafo aqui, nós vemos Jesus como um pedagogo, ou aquele que introduz as pessoas nesse mistério da oração. Ele respeita, a nossa pouca ciência, ele respeita as nossas limitações, como se fôssemos criancinhas precisando aprender. E Jesus, com toda essa calma, ele progressivamente, pedagogicamente,
ele vai mostrando como deve ser a oração. Ele ensina como um pedagogo, né? Como se fosse um professor. Agora, nesse outro parágrafo, tem aqui um ensinamento importantíssimo, que é o nosso relacionamento com as pessoas. Se não for bom do jeito que Deus quer, nossas orações ficam bem diminuídas na sua validade. Então, é o que nós temos assim de um ensinamento profundo que todos devemos conhecer e que, principalmente no capítulo 6 de Mateus, né, no Sermão da Montanha, que são os capítulos 5, 6 e 7. É fundamental a gente conhecer esses 3 capítulos, porque é aqui que a gente aprende também a rezar como que tem que ser a oração. Paz. Paz com os inimigos, paz com os perseguidores. A Igreja Católica é uma das religiões mais perseguidas em todos os séculos nessa história, nesses 2000 anos. Somos continuamente perseguidos, mas orar pelos inimigos, conviver com as pessoas, não cultivar rancor, ódio, vingança, né? Quantas vezes as mágoas que outras pessoas nos trazem, fazem com que a gente fique com aquele ressentimento e até com uma vontade de dar o troco, de se vingar quando tiver oportunidade. Não pode. Paz, perdão, tudo isso nos é ensinado nos evangelhos, mas principalmente aqui no Sermão da Montanha a gente aprende tudo isso daqui, né? Essa necessidade da nossa conversão interior, ou de sermos pessoas generosas, solidárias, fraternas, custe o que custar. Continuando, vamos ver agora, né, mais 2 parágrafos. Leia comigo. O coração assim decidido a se converter aprende a orar na fé. A fé é uma adesão filial a Deus, acima daquilo que sentimos e compreendemos. Tornou-se possível porque o Filho bem-amado nos abre as portas para o Pai. Este pode nos pedir que procuremos e batamos, uma vez que Ele mesmo é a porta e o caminho. Assim como Jesus ora ao Pai e dá graças antes de receber seus dons, Ele nos ensina essa audácia filial. Tudo que pedirdes na oração, crede que já o recebestes e vos será concedido. Marcos 11. Tal é a força da oração. Tudo é possível para aquele que crê. Marcos 9. Com uma fé que não duvida. Quanto mais Jesus se entristece pela incredulidade, Marcos 6, de seus conterrâneos, da pouca fé dos seus discípulos, tanto mais fica admirado com a fé verdadeiramente grande do centurião romano e da cananeia. Fé. Fé é essa adesão a Deus, mesmo que a gente não compreenda, mesmo que a gente não sinta. A fé é se jogar aos braços de Deus, é se colocar no colo de Deus, sem dúvidas, sem ficar questionando. É uma adesão fundamental. Então, Jesus que veio aqui para servir, para nos conduzir ao Pai, essa é a missão de Jesus aqui na plenitude do tempo. Ele veio para isso, para nos conduzir ao Pai. Ele é o caminho, Ele é a porta, e é nessa porta que a gente bate, é com Ele, e Ele é o caminho, Ele nos leva. E aqui, no outro parágrafo, a questão de crer. Fé é crer, acreditar, mesmo que a gente não entenda, mesmo que seja um mistério para nós. Crer, né, é fundamental. Jesus se entristece
com a pouca fé do povo, até com uma certa incredulidade em muitos momentos dos discípulos, dos apóstolos. Mas ele sempre insiste que a gente continue, né? Sempre nos exercitando nessa fé, como o exemplo do centurião romano. O senhor não precisa nem ir lá em casa, sua palavra basta. Basta uma palavra e seremos salvos, né? A gente sempre pede isso nas missas, da Cananeia, aquela que chega também por trás, né, de Jesus, apenas para tocar nas vestes dele. Olha que fé! Ou daquela lá de Tiro e Sidônia, que também pede a cura de sua filha, aquela mãe desesperada. Quantas oportunidades Jesus teve de ver a fé de tantas pessoas que ele não encontrava às vezes nos próprios discípulos e nos apóstolos. Mas nós estamos aqui para aprender, né? Então essa fé é necessária quando nós oramos. Continuando, vamos continuar nos formando e meditando na importância da oração. Leia comigo. A oração de fé não consiste apenas em dizer Senhor, Senhor, mas em levar o coração a fazer a vontade do Pai. Jesus convida os discípulos a terem na oração a preocupação de cooperarem com o plano divino. Em Jesus, o reino de Deus está próximo, no primeiro capítulo de Marcos, e convoca a conversão e a fé, como também a vigilância. Na oração, o discípulo vigia atento àquele que é e que vem na memória de sua primeira vinda, na humildade da carne e na esperança de sua segunda vinda na glória. Em comunhão com o Mestre, a oração dos discípulos é um combate, e é vigiando na prece que não se cai em tentação. Tanta gente se direciona a Deus de forma inválida. Acha que basta bater no peito e dizer Senhor, Senhor, mas se não cumpre os mandamentos, se não faz a vontade do Pai, se é desobediente aos preceitos divinos, se a pessoa continua permanecendo no erro e no pecado, é claro que Deus tem paciência com essas pessoas até o seu último suspiro, esperando a sua conversão. Mas nós sabemos que a fé exige, né, essa obediência à vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus começa pelos mandamentos, pela prática da fraternidade, da caridade, né, pela esse reavivamento das virtudes em cada um de nós, como já estudamos em outras oportunidades. Fazer essa ascensão espiritual, ascese, né? Chegando, nos aproximando de Deus que nos santifica, e não apenas batendo no peito e achando que crendo em Deus você já está salvo. É preciso as obras, aprendemos lá na carta de Tiago. E aqui, no outro parágrafo, a gente vê essa oração com vigilância, estar sempre preparados para a segunda vinda de Jesus Cristo, que primeiramente vai ser pessoal. Nós estamos a caminho da ressurreição, da nossa Páscoa, da nossa passagem para outra dimensão da nossa existência, que é a vida eterna. Então a gente tem que estar sempre preparados, inclusive hoje. Se for necessário hoje eu ir ao encontro de Deus, eu estou preparado. Essa vigilância também nos é ensinada por Jesus Cristo com parábolas, de que a gente sempre deve estar com esse preceito, né? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Essa proximidade de Deus na oração vai fazer com que nós rechacemos as tentações que o mundo nos oferece. 3 parábolas, vamos vê-las. Leia comigo.
3 parábolas principais sobre a oração nos são transmitidas por São Lucas. A primeira, o amigo importuno, convida a uma oração persistente. Batei e se vos abrirá. Aquele que assim ora, o Pai do céu dará tudo o que precisa, sobretudo o Espírito Santo, que contém todos os dons. Segunda parábola, a viúva importuna. Focaliza uma das qualidades da oração. É preciso rezar sempre sem esmorecimento, com a paciência da fé. Mas quando vier o Filho do Homem, acaso encontrará fé na terra? Terceira parábola, o fariseu e o publicano. Refere-se à humildade do coração que reza. Meu Deus, tem piedade de mim, pecador. Essa oração a igreja constantemente toma como sua, né? Kyrie eleison. 3 parábolas. Uma nos ensinando a perseverança. Aquela viúva que precisa, né? O amigo importuno que precisa, né, ser atendido na sua necessidade, à meia-noite, né, no seu desespero, na sua fome, na sua necessidade de solidarizar-se com outras pessoas. Ele é insistente até ser atendido. Perseverança na oração. Não se pode cansar, né? Nunca perseverar. Rezar diariamente, todos os dias, continuamente. 24 horas estando em oração, até quando a gente dorme. Segunda, a viúva, aquela que queria justiça. Então, ela acreditava, né? Paciência na fé. Paciência na fé. Acreditando que de tanto ela insistir, o juiz lhe daria ganho de causa. E foi o que aconteceu. E na terceira parábola, o fariseu e o publicano, a gente aprende a humildade. Nós somos pecadores, nós somos sempre indignos, nós nunca temos méritos. É Deus quem nos dá méritos, não é a gente que conquista méritos por conta própria. A gente deve fazer, agir, ter boas obras. Os méritos, quem vai nos dar e guardá-los como um tesouro no céu, é o próprio Deus. Então, humildade, saber que somos pequenos, que temos que nos entender assim, sempre indignos, porque somos pecadores. 2 palavrinhas gregas que a gente sempre usa na liturgia. Kyrie significa ó Senhor, Kyrie. Eleison, piedade. Quando a gente reza, Senhor, piedade. Kyrie eleison. É claro que nós depois aumentamos essa forma para Senhor, tende piedade de nós, Cristo, tende piedade de nós. Mas no grego era mais curtinha essa frase, né? Senhor, piedade. Christe eleison. Cristo, piedade. Kyrie eleison. Senhor, piedade. Depois de vermos essas 3 parábolas, vamos ler esse texto aqui, o que eles nos dizem esses 2 parágrafos. Leia comigo. Quando Jesus confia abertamente a seus discípulos o ministério da oração ao Pai, lhes revela qual deverá ser sua oração e a nossa quando ele voltar para o Pai em sua humanidade glorificada. A novidade agora é pedir em seu nome. A fé nele introduz os discípulos no conhecimento do Pai, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 14. A fé produz seus frutos no amor, guardar sua palavra, seus mandamentos, permanecer com ele no Pai, que nele nos ama a ponto de permanecer em nós. Nessa aliança nova, a certeza de sermos ouvidos em nossos pedidos se fundamenta na oração de Jesus. Mais ainda, o que o Pai nos dá quando nossa oração está unida à de Jesus é o outro defensor, que ficará para sempre convosco, o Espírito da Verdade, no mesmo capítulo de João. Essa novidade da oração e de suas condições aparece no discurso de despedida.
No Espírito Santo, a oração cristã é comunhão de amor com o Pai, não apenas por Cristo, mas também nele. Até agora não pedistes nada em meu nome. Pedi, recebereis, para que a vossa alegria seja completa. João 16. Um texto um pouquinho longo, né? Mas precisamos entender. Podemos resumir? Podemos. O que a gente diz na missa, no final da oração eucarística, todas as vezes, né? A doxologia, palavras de louvor. O que nós dizemos? Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. É isso que está sendo mostrado por nós aqui, né? Rezar com Jesus, rezar por Jesus, rezar em Jesus. Nós estamos em Jesus porque nós estamos no corpo de Cristo, que é a igreja. Ele é a cabeça. Nós rezamos por Cristo. Todas as orações, nas missas, por exemplo, por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Então Jesus ora com a igreja e nós oramos com a igreja, com Jesus. É esse o significado desse parágrafo aqui, o 2.614. O seguinte, é que Jesus nos diz, agora eu voltando para o Pai, a sua humanidade glorificada após ressurreição e ascensão, Jesus nos envia o defensor, o consolador, o amor de Deus, que é o Espírito Santo. Não são os papas, cardeais, arcebispos, bispos, padres, ministérios ordenados ou os próprios leigos quem conduzem a igreja. Não somos nós. Quem conduz a igreja é o Espírito Santo. Essa é a promessa da nova aliança que Jesus faz com o seu povo, né? Não é mais aquela antiga aliança. Agora toda a humanidade está convidada a entrar nessa nova aliança e permanecer com Deus para sempre. O Espírito Santo é o amor de Deus entre nós com todos os seus dons. Jesus ouve a oração. Também é importante vermos isso daqui, leia comigo. A oração a Jesus é ouvida por ele já durante o seu ministério, por meio dos sinais que antecipam o poder de sua morte e ressurreição. Jesus ouve a oração de fé expressa em palavras, o leproso, Jairo, a cananeia, o bom ladrão, ou em silêncio, os carregadores do paralítico, a hemorroíça que lhe toca as vestes, as lágrimas e o perfume da pecadora. O pedido insistente dos cegos, tem compaixão de nós, filho de Davi, ou Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, foi retomado na tradição da oração a Jesus. Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, tem piedade de mim, pecador. Quer na cura das enfermidades, quer na remissão dos pecados, Jesus responde sempre à oração que implora com fé. Vai em paz, tua fé te salvou. Santo Agostinho resume admiravelmente as 3 dimensões da oração de Jesus. Ele ora por nós como nosso sacerdote. Ora em nós como nossa cabeça. E aí ele sobe nossa oração como ao nosso Deus. Reconheçamos, pois, nele os nossos clamores e em nós os seus clamores. Aqui apenas está nos mostrando que Jesus ouve as orações. Podemos fazer as orações tranquilamente, que Jesus sempre ouve, como ele mesmo demonstrou, ouvindo tantas súplicas, tantos pedidos, tantas orações durante o seu ministério, como esses exemplos que nos foram mostrados aqui. E nesse final do encontro de hoje temos alguns parágrafos sobre Maria, aquela que sempre está em oração junto a Deus. Vamos ler. A oração de Maria nos é revelada na aurora da plenitude dos tempos, antes da encarnação do Filho de Deus e antes da efusão do Espírito Santo. Sua oração coopera de maneira única com o plano benevolente do Pai. Na anunciação para a concepção de Cristo,
Em Pentecostes, para a formação da Igreja, corpo de Cristo. Na fé de sua humilde serva, o dom de Deus encontra o acolhimento que esperava desde o começo dos tempos. Aquela que o Todo-Poderoso tornou cheia de graça, responde pela oferenda de todo o seu ser. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo tua palavra. Fiat, esta é a oração cristã, ser todo dele, porque ele é todo nosso. Nessa palavra latina aqui, fiat, faça-se, é a gente imitando Maria na sua oração. Faça-se em mim, meu Deus, tudo o que for de vossa vontade. Maria, na sua vida toda, uma mulher de oração. E aqui esses dois últimos parágrafos, ainda sobre Maria e sua oração, nós finalizamos o encontro de hoje. Leia comigo. O Evangelho nos revela como Maria ora e intercede na fé. Em Caná, a mãe de Jesus pede a seu filho pelas necessidades de um banquete de núpcias, sinal de outro banquete, o das núpcias do Cordeiro, que dá seu corpo e sangue a pedido da Igreja, sua esposa. E é na hora da nova aliança, ao pé da cruz, que Maria é ouvida como a mulher, a nova Eva, a verdadeira mãe dos vivos. Por isso, o Cântico de Maria, o Magnificat latino, o Megalinário bizantino, é ao mesmo tempo o cântico da Mãe de Deus e o da Igreja, cântico da Filha de Sião e do novo povo de Deus, cântico de ação de graças, pela plenitude de graças distribuídas na economia da salvação, cântico dos pobres, cuja esperança é satisfeita pela realização das promessas feitas a nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria sempre presente também com o seu filho, né? Até o final. E mesmo pós-ressurreição de Cristo, mãe da Igreja. E aqui, né, um ótimo comentário a respeito do Magnificat. Essa oração, esse cântico de Maria, que nós usamos até os dias de hoje. Terminamos assim, né, mais esse artigo aqui na plenitude do tempo, mostrando Jesus nos ensinando a rezar, como deve ser a nossa oração. E como que é a nossa oração hoje, nesses 2000 anos? É o que nós vamos ver a partir do próximo encontro, né? No tempo da Igreja, com esses 5 itens aí, para nós refletirmos devagar e vendo como que está a oração da Igreja não na época contemporânea, mas que engloba os 2000 anos, né? Isso é importante também nós conhecermos a nossa história como povo de Deus. Não desanime, continue sempre interessado nas coisas de Deus, porque isso é que dá sentido à nossa vida. Fique sempre com Deus e Deus te abençoe.